Olá, bem-vindos a mais um episódio do canal Carolina Now. Hoje estou aqui com a minha amiga Fernanda Zimmermann, que aceitou o meu convite para falar um bocadinho da terapia quântica. É isso mesmo. Obrigada, Carol, pelo convite. Então, a terapia quântica surgiu na minha vida totalmente por acaso e é uma terapia muito inovadora, né? Eu costumo usar uma frase que é: quem só acredita no que é visível tem um mundo muito pequeno, porque o que a gente vai tratar aqui é um mundo muito maior que é invisível, né? Que é invisível aos nossos olhos, que algumas pessoas têm a capacidade de sentir, né? Aquelas pessoas mais sensíveis até dizem: eu senti energia. Né? Aquilo que eu estava a contar há bocadinho. Exatamente. Não ficou gravado, mas sim. Sim. E então, essa terapia ela vai abordar o nosso corpo em outras vertentes, que são lá tá, invisíveis, no nosso corpo emocional, nosso corpo mental, o corpo elétrico em si, porque nós somos eletricidade, nosso corpo tem eletricidade. E que influenciam muito a nossa vida. Completamente. Muitas das patologias, das doenças que surgem primeiro de uma forma mais sutil no nosso corpo elétrico, lá está na nossa vibração, campo vibracional, e depois vai se tornando mais denso e atinge nosso corpo físico. E como eu estava a te dizer, hoje em dia nós aceitamos que o médico nos peça uma ressonância magnética, em que a ressonância magnética vai ver sim a eletricidade, até por cores, né? Aparecem as cores dos órgãos. Já é normal, sim. A gente já da medicina tradicional, não é? Exatamente, são coisas que a gente vai normalizando. Cada vez mais são paradigmas, vamos pensar assim. Antigamente a televisão era uma caixa grande, né? E a televisão foi diminuindo. Hoje em dia a gente aceita que a gente consegue tocar, né? Virou touch. Antigamente, a televisão era uma caixa que passava imagens a preto e branco. Preto e branco, sim. Né? E agora, cada vez mais, a gente aceita, às vezes, que tem uma parede que pode tocar, né? Então as coisas vão evoluindo. E a própria internet, quer dizer, estamos a receber, partilhamos fax. Fotografias sem haver contacto, não é? É exatamente isso. Então, eu acredito que existe a medicina quântica. Eu não sou médica, o que eu faço é terapia, sou terapeuta, faço terapia quântica através de um equipamento médico. Esse equipamento é um equipamento que ele é aceito pela FDA americana, né? Então é considerado um equipamento médico de nível 1. E então existe essa área da medicina que trabalha o nosso corpo elétrico, certo? Então é como se fosse essa mudança de paradigma em que a gente deixa de só ver o nosso corpo como algo físico e vemos o nosso corpo como algo etéreo. Tratamos a medicina de uma forma integrativa. Tudo é importante. Por exemplo, a nível da alimentação, comermos alimentos com uma elevada carga elétrica, por exemplo, legumes, as frutas, também nos vai ajudar, não é? Completamente. Porque tudo é vibração. Exato. Então, essa medicina, esse tipo de terapia vai ter em conta tudo o que acontece com você, porque tudo vai influenciar na tua vibração. O que você come, o que você pensa, o que você sente, né? Tudo vai influenciar na tua vibração. E a vantagem é que esse equipamento consegue captar essa frequência e gera aqui no meu computador, que ele está ligado a um software, gera no computador uma matriz de reatividades, ou seja, um gráfico em que eu consigo ver hierarquizado tudo aquilo que está mais reativo para aquilo que está menos reativo. Em ordem de prioridades. Isso. E então eu consigo ver tudo aquilo que o teu corpo está reagindo mais, o teu corpo está a vibrar mais. E tem uma coisa muito interessante que é o nosso corpo vibra mais, não só para aquilo que a gente ama, como aquilo que a gente odeia. Ou seja, qualquer emoção forte, muito forte que tu colocas nas coisas, influencia a tua vibração. Por isso, tanta gente que diz assim,
eu quero dinheiro, né? Eu quero dinheiro, mas a pessoa odeia dívidas e tá sempre a pensar, eu não queria dívidas, eu não quero dívidas. A dualidade, não é? Completamente. Então, pronto, esse é um exemplo do dinheiro e da dívida, porque é muito recorrente. Sim. É uma coisa que parece que as pessoas sentem-se bloqueadas. Claro. E essa terapia é muito interessante. Isso faz muito sentido. E estava a pensar da questão da meditação, como é importante para afetar toda essa nossa vibração, porque é como se houvesse esses opostos e a meditação traz-nos para o centro, não é? Completamente. Lá está, o que o budismo fala do caminho do meio. Então, é exatamente isso. Quando eu falo de matriz de reatividades, é exatamente esse caminho do meio em que tudo aquilo que o teu corpo precisa porque ele está em falta ou porque ele está em excesso, o corpo pode vibrar por falta ou em excesso. E nenhum deles é bom. Exatamente. Então, a gente vai equilibrar, a gente vai buscar esse caminho do meio através de frequências de saúde, frequências menos polarizadas. Isto é apenas mais uma ferramenta, não é? Que nós temos e que podemos encontrar e utilizar a nosso favor, não é? Eu trabalho com esse equipamento há 8 anos, mais ou menos, mas, por exemplo, a minha formadora já trabalha há mais de 20 aqui em Portugal, e esse equipamento já está há tempo suficiente no mercado, foi desenvolvido por cientistas, foi desenvolvido pela NASA, tá? Depois é que saiu da NASA e começou a ser divulgado por outros... Para o público, sim. Mas, em primeiro lugar, foi desenvolvido por cientistas da NASA para medir, lá tá, o campo vibracional dos astronautas. Interessante. E qual é que foi o teu percurso? Como é que encontraste a terapia quântica? Tem uma outra frase, eu sou muito de frases, tem uma frase que eu gosto também, que tem uma frase que diz assim, os 2 dias mais importantes da nossa vida é o dia que nós nascemos e o dia que nós descobrimos por que é que nós nascemos. Sem dúvida. Quando a gente descobre o nosso propósito, né? Eu já tinha um propósito muito grande de querer ajudar as pessoas e já quis estudar medicina, foi a primeira opção quando... já foi por aí, exatamente. Mas apesar disso, estudei design de moda, apesar de ter tudo a ver. Lá tá, porque também já ajuda. Tava na moda. Né? Mas também ajuda, não é? Tanto que quando eu estudei design de moda, os meus trabalhos eram todos para resolver problemas, para ajudar. Por exemplo, moda para mulheres com sobrepeso. Pronto. A questão da saúde sempre esteve lá. Ou como ajudar através das cores a mudar o humor. Ou seja, eu ia sempre para essa área. E me apaixonei pelo marketing, que é uma das áreas que a gente estuda dentro da moda. E o marketing vai muito para a neurociência, para a psicologia, né? Estudar o desejo, como é que o cérebro funciona. Coisas inconscientes, não é? Exatamente. E aí vem dessa parte do inconsciente que, através do marketing, que eu comecei a ficar apaixonada pela mente, comecei a fazer cursos de programação neurolinguística, coaching, reflexologia, astrologia, eu fiz tudo que pode imaginar, enneagrama, sempre muito apaixonada pela mente por ajudar as pessoas e ajudar a mim mesma. E conheceste primeiro a ti também. Meu autoconhecimento. Claro. Eu fiz um trabalho muito grande de autoconhecimento, sim. E hoje em dia eu tenho 40 anos e eu sinto que hoje eu estou completamente preparada para ajudar as pessoas, não só... Fizeste o teu percurso. Exato, não só por tudo que eu estudei de técnicas, pelo que viveste, mas pelo que eu vivi também, exatamente, por tudo também que eu vivi. Sinto isso, tenho 41 e também sinto isso. Não é? Exato, eu acho dos 40 acho que é, se de facto fizermos esse percurso, não é? Porque de autoanálise e busca. Exatamente. Acho que sim. E eu tenho muito esse drive de ajudar pessoas, então quando eu descobri, primeiro como cliente, lá está, passaste pela experiência completamente, passei, eu tratei, até posso abrir um pouco aqui a minha parte mais pessoal, eu tratei algumas questões crônicas, eu tinha bruxismo, não sei se você já ouviu falar aqui. Eu até posso voltar a ter num dia mais estressante, dormir e ranger o dente, mas antes era diariamente, eu partia placas, eu usava aquelas placas, furava as placas. Tinhas bruxismo severo. Severo. Então eu tratei com 5 sessões, com a minha formadora, Alexandra Bugarin, ela é espetacular.
E na altura eu não sabia que ela ia ser minha formadora, porque eu era cliente, né? Só 10 anos depois, acredito. 10? Sim, 10 anos depois de ser cliente é que eu decidi aprender. Eu nem sabia que isso aprendia-se, eu não sabia o que ela estudava. Exato. Sim. E nem que ela era professora. Sim. De repente fui encontrar e nada fiz é para com cá. ela. Nada é para cá. E fiz com ela o curso e pronto. E aí lá tá. Aquele dia em que eu descobri, é para isso que eu existo. Eu comecei, quando eu conheci o equipamento, para mim é tão natural, parece até os caminhos em que eu vou procurar, parece que aquilo tudo organiza-se na minha cabeça, o que o cliente está dizendo. Sentiste que encaixou, tipo, pronto, que era isso que tu... Eu parecia que eu estava, tudo que eu estudei se encaixa aqui. Lá está. Tem tudo, porque esse equipamento, ele trabalha acupuntura, ele trabalha homeopatia, tá? Que mais? Ele trabalha toda a parte do detox, da toxicidade, para ajudar a limpar. Metais pesados, etc. Completamente. Alergias, que você falou, dos alimentos, os déficits nutricionais, o déficit e excesso de nutrientes. Às vezes a pessoa está comendo muito hidrato, ou muita proteína, o corpo está com dificuldade de digerir proteína. É tão completo. A parte emocional, trabalhar traumas. Então, esse equipamento, para mim, foi tipo, uau! E até a Alexandra, minha professora, dizia, Fê, tu aprendes tão rápido. A paixão faz isso, né? Quando nós estamos apaixonados por alguma coisa, é mais fácil a gente aprender. Mas esse programa é super complexo. E é preciso memorizar os caminhos, onde é que a gente tem que ir. E eu memorizava tudo. Porque mesmo senti que era isso que... Gostavas, sim, claro. Depois disso, algumas pessoas já me disseram que eu não preciso do equipamento, que eu podia ser, que eu sou uma ótima terapeuta sem precisar, mas eu acredito que é um excelente complemento, porque se a Carol vem até mim com um problema, aquilo que é consciente para você, aquilo que você me diz que é um problema, eu posso ver no equipamento que não é esse o problema. O principal, exatamente. Porque tá no teu inconsciente, nem você tem consciência, nem eu vou conseguir ter só conversando contigo. Claro, né? Então isto acelera um bocadinho o processo, não é? De trazer à luz o que é que... Completamente. E o nosso corpo é o transmissor, é o veículo de tudo, ele diz-nos tudo, não é? Ele dá-nos os sinais. Às vezes os sinais são inconscientes, daí... Exatamente, Carol. Às vezes as pessoas me dizem, como que você descobriu isso? E eu falo, não sou eu que descubro, não é o equipamento que descobre, é o teu corpo que diz. Pois é. E é tão bonito porque a gente só pode ir até onde o corpo permite. Há coisas, às vezes eu tenho uma cliente engraçada que diz assim, me deixa magra, rica e bonita. E o corpo dela pode não ser isso que quer. O corpo dela, não é? O corpo, aqui podemos já falar de outras coisas, Deus ou o universo, não é? Podemos extrapolar para isso. Pois, a não parte é? Outras coisas dela, mais... né? O que é que ela veio aqui trabalhar, o que é que... Né? Várias questões. Pois. Isto agora dava aqui pano para manga. Exatamente. Mas, sim. O que nós vamos fazer hoje aqui? O que é que... Olha, então, como é que eu começo? Sim, para teres uma ideia. Eu começo com um questionário do teu estilo de vida. Por quê? O estilo de vida influencia muito nessa terapia. Eu gosto de usar metáforas. Vamos pensar numa metáfora de uma palhinha, né? Um canudo, como a gente fala no Brasil. Essa palhinha, para que a energia flua dentro dessa palhinha, ou um líquido, imagina, para ele fluir, ela tem que estar desimpedida. Sim. E os nossos maus hábitos criam bloqueios para esse fluxo. Por exemplo, quem fuma, quem bebe muita bebidas alcoólicas, usa drogas, ou bebe café, muito cafeína. Sim. Café, muita gente pergunta, café é bom? Eu só tomo 4 cafés por dia. 4 já é muito. A quantidade de água que bebes, quanto mais água bebes, mais flui a energia no teu corpo, porque a água é uma E alimentos com água também, lá está, estávamos a falar sobre isso. Exatamente. Ter mas os também, órgãos todos... beber água a mais também é mau. Sim, beber pode sobrecarregar os rins.
Depois também tem a ver com a qualidade da água, Claro. né? Ou seja, há muitas questões do estilo de vida que a gente vai primeiro colocar na mesa, né? Vamos fazer essa avaliação do teu estilo de vida. Vou fazer através de perguntas e vai ter um questionário, vai gerar um número. Esse número de 0 a 100 significa que o teu estilo de vida é ok e que a terapia vai fluir. Se o valor for mais do que 100, aí entra a minha parte de coaching, nós vamos trabalhar para ajudar também no teu estilo de vida, porque só a terapia não vai ser suficiente. Claro, Essa a pessoa terapia tem que se ajudar também assim, não é? Exatamente. A quantidade de exercício físico, não podemos deixar de sim, falar sim, aqui para os seguidores do canal, que é para acessarem os teus vídeos e fazerem lá todos. Que também em excesso é mau. Também excesso é mau, é altamente oxidante. Então, esse número, a terapia, ela envolve 3 coisas. O equipamento, eu e o cliente. São os 3 em conjunto, nós vamos trabalhar em conjunto. Então, o cliente vai fazer a parte dele, eu vou fazer a minha como terapeuta e a máquina vai fazer as medições. Quantas sessões é que tu aconselhas? Por exemplo, depende do problema que a pessoa tiver? Sim, depende do problema, mas para toda a gente, eu acho que 5 sessões é excelente. Para começar. Sim, para toda a gente. E podes fazer, por exemplo, uma vez por ano ou de 6 em 6 meses depois? Sim, depois a pessoa pode fazer só uma manutenção. Exato. Ou pontualmente, aquele exemplo que eu dei do bruxismo, né? Que eu tinha o bruxismo, eu fiz as 5 sessões com a Alexandra e hoje em dia, em momentos mais tensos da minha vida, eu volto lá. Voltas, porque sabes que precisas. Sim. Eu também faço a mim mesma, que é uma grande vantagem. Pronto. É uma grande vantagem. Ok, aí são só 2 elementos. E depois eu vou te explicar. És tu e a máquina. Aí isso só eu e a máquina, porque eu vou valer por 2. Exato. Eu sou terapeuta e cliente. E depois tem esse dispositivo aqui também, depois você vai filmar e vai mostrar para o pessoal. Ele emite vibração. Por isso, sempre que eu atendo alguém, eu também sou tratada. Isso é ótimo. É ótimo. Por isso é que a minha vida está a correr muito bem. E a verdade é que quanto mais ajudamos os outros, mais ajudamos a nós próprios, completamente. Portanto, acredito. Porque nós estamos todos ligados. E eu convido toda a gente que tiver curiosidade, né? Porque eu acho que a parte mais importante é a intenção. Sim, o porquê que a pessoa vai lá. Sim, se vai por... e acreditar. Muitas vezes acontece porque conhecemos alguém que fez, não é? Isso, é a melhor eu, como te divulgação. disse, já tinha feito, também, por acaso não sei como fui lá parar, mas acho que que às vezes eu tenho, por exemplo, eu tenho clientes que querem trazer os maridos, né? Mas a pessoa pode não funciona tão bem. Funciona também, dependendo da abertura que a pessoa vem. Estás-me a fazer lembrar do efeito placebo, não é? Porque o nosso corpo, se acredita que algo vai resultar, isso também tem uma influência muito poderosa. Completamente. Portanto, é tudo a trabalhar eu em conjunto. acredito até hoje que o efeito placebo é o efeito menos estudado na ciência e que deveria ser mais estudado. O placebo e o nocebo, não é? Ao a mesma contrário. coisa. Ou seja, o poder da mente. É o nosso poder da mente. Há histórias impressionantes de pessoas em que os médicos fingiram que foram operadas e as pessoas melhoraram. Elas não foram operadas. Eu li uma história recentemente sobre isso e também é mesmo isso. A mente acredita, se acreditar naquilo, é muito se a pessoa poderosa. acreditar que é saudável, que coisa, se a pessoa acreditar que está doente. Então, outra coisa que eu posso dizer por experiência própria é que eu já fui hipocondríaca quando eu era muito novinha, com 15 anos. Foi mais ou menos na altura em que eu comecei, que em biologia a gente começou a estudar doenças, eu comecei a ficar um pouco paranoica com isso. E percebi totalmente o poder da mente, porque eu criava alergias, eu criava psicossomática, coisas... não é? Completamente, o poder da nossa mente é incrível. E quando entendeste que estavas a fazer isso ou trouxeste isso à luz, completamente resolvi e até hoje vejo muito em gabinete, em consultório, né, com os meus clientes, pessoas
altamente saudáveis, com valores incríveis, que fazem muita coisa errada. Mas elas são positivas, elas têm resolvidas, compensa, ajuda ao resto. Mas compensa. Enquanto a outras, eu lembro de um caso específico de uma moça que fazia yoga, ela fazia yoga todos os dias, ela bebia kombucha, só alimentos orgânicos, mas ela era tão exigente e tão negativa e tão pessimista, que os valores... O poder da mente, não é? Sim, afetava então o que adianta valores. você Portanto, comer tudo bio? A mente sobrepõe-se a tudo o resto, Completamente. não é? Eu acho que... Sim, e pronto, e lá tá, no caso dela, o yoga Claro. era mesmo necessário, Sim, porque sim, imagina, se ela deixasse de fazer isso tudo, então, Sim, né? sim. Por isso... Mas podia até deixar de fazer montes de coisas, mas se mudasse a parte mental... Claro, ela precisaria, ia mudar, não é? em primeiro lugar, mudar a parte mental. E isso que é muito interessante, porque com o equipamento eu consigo ver a causa. Então, a questão era um trauma de infância. É como se fosse uma lá lupa. por trás. Ok. Que ela se calhar só descobriria isso com anos e anos de terapia. Por exemplo, psicológica. há outras terapias que eu acho que são muito interessantes, tipo a hipnoterapia, também vai trabalhar a Já fiz um vídeo sobre isso no canal. Ah, boa! Olha, pode colocar aí, vou pôr. Para quem quiser assistir, porque eu acho que é muito interessante também, porque vai na parte inconsciente. Outra coisa que fiz também foi do som, sound bath. Completamente, também vou deixar porque mexe aqui. com frequência. Exatamente. São frequências. E o que eu acho também é que a parte do corpo, lá tá, com o exercício desbloqueia coisas no nosso corpo. Mexe a energia, não é? Sim, porque às vezes são coisas que ficam, tipo nós, mais físicos, que na minha terapia energética, às vezes eu posso não conseguir já, e que o exercício ajuda, por isso é que é tudo complementar. Que é tão importante, claro, a alimentação, tudo, o exercício, alimentação, beber água, descanso. Claro. Sim, lá está, eu exercício e trabalho, mas é o tal equilíbrio. O descanso é interessante, as pessoas hoje em dia dizem, mas eu descansei, eu fiquei 2 horas assistindo Netflix. Não é descanso. Pois. Não é descanso. Estás a ser altamente estimulado a assistir um filme. Descanso é aquilo que você falou. Está na natureza, por exemplo, meditação. Aquilo que você falou da meditação. Então, desligar a tua mente vai sair né? Então, isso é descanso. E cada vez mais as crianças não descansam, porque elas são sobreestimuladas. Sim. Superestimuladas. Começa daí. E outra coisa que é importante dizer, que a gente estava falando antes, era sobre a medicina convencional, né? Que essa é uma medicina, uma terapia complementar e que acredito muito na medicina convencional. E não é algo que eu nego. Claro. Né? Claro. Eu acho que são coisas que se complementam. Claro. E há questões em que eu própria digo para o meu cliente, busca um também médico. Consegues orientar nesse sentido. Sim, por favor, busque um médico, porque imagina, o corpo está a dar sinais realmente de degeneração, que já pode ser um cancro. Perigoso, exato. Claro. E então eu acho que depois há casos agudos, como até você referiu, apendicite. Se uma pessoa tem uma apendicite, eu não vou aqui equilibrar as tuas energias. Não, vai ao médico, corta-se e retira-se um órgão inflamado, não é? É importante perceber que isto é um complemento, que também o meu objetivo em trazer esta informação para quem não conhecia é mostrar mais uma alternativa complementar ao que nós já conhecemos da medicina tradicional. E excelente para prevenção. Exato, que a saúde está aí, não é? Devemos trabalhar na prevenção, pois a medicina tradicional, infelizmente, está focada na doença. Os médicos são experts em doenças, não em saúde. Esta medicina mais holística e não tradicional é o oposto. Claro, também. E tratam sintomas e não causas. Exato. Né? Se estás com dor de cabeça, tomas um remédio para dor de cabeça. Aqui não, se estás com dor de cabeça, a gente vai ver por que estás com dor de cabeça. Exato. O que é que se passa? O que é que se passa? E então, às vezes, pode ser mais café. Claro, pode ser coisas às vezes tão simples. Menos água. Estás a tomar pouca água. Claro.
devias tomar mais Claro. água e tá desidratado. Falta de oxigenação. Quando é que algum médico... por acaso agora na altura do Covid foi divulgado muito a oxigenação com oxímetros. Que Sim. E pronto, que é uma coisa super importante a E oxigenação. é super fácil da pessoa ter em casa, não é? Como um medidor de tensão arterial, pode medir o nível de oxigênio. Completamente. Vamos começar? Vamos sim. Então, já terminei a minha terapia. Foi. Está de parabéns. Estou muito zen, estava a dizer à Fernanda, e isto realmente, enquanto está a analisar, também trata. Exatamente, a gente envia as frequências de saúde que provocam esse relaxamento, essa sensação zen. Sim. E a Carolina está agora a sentir. Eu até disse que se me deitasse agora, adormecia, de certeza. E é esse o efeito que nós sentimos a cada sessão. A Fernanda encontrou também algumas coisas que eu posso trabalhar e melhorar, mas no geral está excelente, porque a Carol tem esse estilo de vida. Se não tivesse era estranho, não é? Exatamente, se não tivesse era estranho. Mas pronto, podia aparecer alguma coisa, não é? Sim, que eu não tivesse vezes, consciência. Completamente. Não, mas para além de ser super saudável, também é uma pessoa muito consciente. E quase todos. Não foi novidade, os resultados não foram novidade. Ok. Né? Fernanda, queria agradecer-te muito também por esta entrevista, muito obrigada, por poder passar esta terapia a quem assiste os vídeos do meu canal. Se quiserem fazer esta terapia com a Fernanda, eu vou deixar aqui no final do vídeo os contactos. Exato, e também abaixo nos comentários. E se tiverem questões, escrevam abaixo nos comentários que eu respondo ou pergunto à Fernanda. Nós respondemos. Ok, muito obrigada a todos. Obrigada, Carol. Obrigada. Até o próximo vídeo. Não se esqueçam de fazer like, subscrever o canal. Vemos no próximo.